Olá, empreendedores, sejam bem-vindos ao canal do Le Porquê. O nosso canal, Le Porquê Empreendedor, está estreando hoje e vai trazer toda semana várias pessoas, empreendedores, técnicos, que vão auxiliar você que está iniciando o seu negócio a ter uma ideia do que é o empreendedorismo no Brasil. Então, daqui para frente, uma vez por semana, nós vamos publicar uma entrevista e vai ser muito interessante, vai ser uma jornada bem legal para você aprender passo a passo como empreender, quais os erros, quais as ciladas e tudo que você precisa para o seu negócio se tornar um negócio de sucesso. Hoje, para iniciar, nós trouxemos aqui uma contadora, a Ana Zília, que é contadora, empreendedora também e tem um escritório de contabilidade há mais de 20 anos. Então, ela tem muita experiência, já ajudou muito o empreendedor a crescer. Ela é formada em contabilidade, pós-graduada em controladoria e veio aqui hoje ajudar a gente nesse início. Então, eu quero agradecer a presença da Ana Zília aqui, que veio nos ajudar. Obrigado, Ana. Eu que agradeço o convite e fico feliz, de fazer parte desse novo projeto, principalmente para ajudar os empreendedores, porque o empreendedorismo aqui no Brasil é muito importante para a nossa economia, porque 70% dos empregos vêm das micro e pequenas, porque empreendedor que eu falo é a pessoa que está começando, então ele vai ser pequeno ou micro, então eu agradeço por poder ajudar. Muito bom. E então, falando de início, do negócio, qual que é os primeiros cuidados, os primeiros passos que o empreendedor deve tomar para essa jornada dele ser de sucesso? O dia que ele vai decidir o que ele vai investir, empreender, ele tem que pensar primeiro a carga tributária, que no Brasil é muito alta e muito complexa de entender. Então, ele vai precisar de um apoio, Então, para isso, ele precisa de um contador. Então, antes dele já sair e querer abrir uma empresa, ele primeiro procura um contador. Com o auxílio do contador, ele vai ter orientação da carga tributária que vai incidir em cima da atividade que ele escolheu, e o melhor tributo, o melhor planejamento tributário. Certo. Bom, então, além de ele ter esse planejamento tributário inicial, ele vai enquadrar a empresa dele da melhor maneira possível, qual a forma de tributação que ele vai ter, ou pagar menos imposto, ou o que é permitido pelo governo. Então, ele precisa estudar isso com cuidado no começo, é isso? Sim, porque isso vai fazer parte de toda a trajetória, Porque vai pesar se ele fizer uma tributação errada, ou a errada que eu digo, uma alíquota que ele está pagando a mais, onera o caixa dele, Muito bem. Bom, a questão financeira também. Ele tem que estar bem estruturado, E isso vai ajudar no sucesso do negócio, quando ele começar financeiramente, a questão da estruturação financeira? Sim, porque falando com o contador, ele vai começar a partir disso, porque ele tem que saber o que incide em cima da atividade dele, ou do serviço, ou da mercadoria, para ele começar a fazer cálculos para saber o que ele vai ter de lucro, e ele para precificar também. Tudo isso, o imposto depende disso, para ele precificar. E mesmo os impostos em cima de mão de obra que ele vai contratar os funcionários, Porque faz diferença também a tributação que ele está. Então, isso onera o caixa dele. E ele precisa desse cálculo para ele saber quanto ele vai ter de lucro, se é o lucro que ele está esperando, E calcular, fazer todos esses cálculos depende de começar e saber os impostos que incide. Então, o planejamento financeiro faz parte de tudo isso. Perfeito. Bom, normalmente os empreendedores costumam cometer erros. Quais os principais erros nessa área financeira que o empreendedor começa quando ele inicia? Ele acaba confundindo as coisas. O que ele precisa de ter em mente nesse momento? Então, o que nesse tempo que eu tenho de experiência com o empreendedor, com empresários, abertura de empresa, e o empresário, ele costuma não fazer a conta na hora que ele vai abrir uma empresa, porque ele não faz um fluxo de caixa
ele não tem dinheiro suficiente para nem esperar, às vezes, um mês a empresa ter um faturamento, né? Então, por isso que muitas empresas fecham, né? Porque ele não vai ter, ele não fez essa conta, né, para saber. E aí, quando começa também um outro erro muito grave, é que quando ele começa a faturar na empresa, ele confunde a pessoa física, que é ele, com a pessoa jurídica, que é a empresa, né? O nome já diz, pessoa jurídica. Então, ela é uma pessoa, ela precisa viver também, ela tem que, os gastos, tem que investir nela. Então, muitos confundem. Aí, eu uso um banco só, né? Tira o dinheiro para pagar a conta pessoal dele, né? Aí vira uma bagunça, ele não sabe o que é lucro, se ele está tendo lucro, o que está acontecendo na empresa. Quer dizer, é básico que uma empresa, independente do tamanho dela, tenha que ter esse controle financeiro muito rígido do que é o da empresa e o que é do empresário, para que ele consiga ter sucesso e para que ele possa também investir na empresa, né? Porque se ele tirar todo o dinheiro que a empresa tem, ele vai acabar não investindo, não colocando as coisas do jeito que a empresa tem que trabalhar, né? Ou gastando menos na empresa e gastando mais com ele também. É nesse sentido, né? Isso. Eu sempre brinco também, né? Tem muita empresária que a empresa é pobre e ele é rico, o sócio é rico. Por quê? Ele tira mais que a empresa, né? E ele tá lá deixando a empresa sem recursos e ele tá vivendo uma vida, né, de rico. E muitas vezes ele não poderia, né, ter aqueles gastos que ele tem. Mas é importante estar falando do porte da empresa. Toda empresa tem que ter esse controle. O MEI, que fala assim, o MEI é pequeno, mas ele tem que ter o controle, né? Ele pode fazer esse controle na mão mesmo, no papel ou no Excel, mas ele tem que ter o controle. Isso é muito importante. Tá, além de para manter uma contabilidade da empresa, ele vai ter muitos benefícios, porque hoje praticamente todos os bancos, fornecedores querem e exigem que a empresa tenha uma contabilidade. E não ter a contabilidade pode trazer sérios prejuízos, é isso mesmo? Sim. Porque o balanço, o que é o balanço? A gente vai lançar tudo que ele vende, todo o faturamento vende, ou o serviço, né? E o que ele gasta, o que ele investe na empresa. Então, a gente vai ter vai conseguir ver a situação da empresa naquele momento que nós demos o balanço. Então, é importante ele ter esse histórico, né? Porque muitos bancos pedem. E também fornecedor, tem fornecedor que não fornece porque ele não tem balanço, ou no balanço ele está mostrando que ele não tem caixa, né? Ele tem mais dívidas do que mais recebíveis. Então é muito importante ter o balanço e também para ele, primeiro, é para ele da gestão da empresa, né? Não é só para ele mostrar para os outros ou conseguir algum empréstimo ou mesmo um fornecedor, mas é para ele ter uma noção do que está acontecendo na empresa dele. Porque se ele não faz esse registro, às vezes ele está gastando um dinheiro em algo que ele nem está percebendo, porque ele ele está pagando lá todo dia ou todo mês e ele não percebe que aquilo está onerando tanto a empresa, né? Então, por isso, essas anotações e ter o balanço e ter tudo certinho faz a total diferença para o sucesso da empresa. Inclusive, o balanço, ele traz mais valor para a empresa também, né? Porque a partir dessas informações, você pode apurar o valuation da empresa. Com certeza. A gente consegue apurar esse valuation, porque talvez para entrar um sócio, ou para você vender uma parte, ou para você ter um investidor, ele vai querer esse balanço, né? Eu tive um caso de uma pessoa que me procurou para eu fazer uma proposta para ele de contabilidade, e ele me contou esse caso. Ele veio um grupo internacional para comprar a empresa dele, era um valor muito bom. O que aconteceu? O balanço dele estava feito não tinha as informações corretas, porque ele não mandava a documentação para o contador, né? Ele emitia a nota de um outro modo, né? Errado, não sei por falta de orientação ou não, mas conclusão, ele perdeu um negócio que acho que não sei se vai acontecer para ele de novo,
né? Por falta dos lançamentos, por falta dele ter a documentação organizada e ter o balanço. Então, é muito importante ter esses lançamentos, ter uma contabilidade perfeita, porque você está lidando com o seu negócio, e o seu negócio se valoriza com essas informações que você vai passar para terceiro, né? Sim. Então, a contabilidade não é só pagar os impostos, não é só fazer as guias do DARF, que todo mundo sempre fala, que quando chega o contador é desagradável, que ele só traz contas para pagar, mas o contador pode trazer muito mais valor para a sua empresa, né? Agregar valor àquilo que você tem, né? Importante, muito importante essa informação. Bom, para controlar esse fluxo de caixa, evitar problemas de liquidez, quais as ferramentas? O que ele tem que fazer? Você já falou que ele pode usar um Excel, mas o ideal é ter um sistema financeiro. Sim, sim. Então, por isso que o contador é sempre importante, né? Você ter ao lado, né? Nessa sua vida de empresário, porque você pode perguntar para ele, porque nós temos diversos sistemas na internet, tem os mais caros, tem os mais baratos, mais complexos, né? Mas tem um custo bem aceitável, né? Que vai ajudar demais o empreendedor. Mas é o que eu falei, o simples Excel também não pode deixar de fazer por causa disso, mas nós temos sistemas também bem acessíveis. Tá. Então, quer dizer, essa soma das informações, os relatórios que a contabilidade pode fornecer, pode ajudar o empresário a driblar alguma crise financeira ou alguma falta de dinheiro futuro, se ele tiver previsão do que é a empresa dele hoje, o que ele deve, o que ele vai ter que pagar no futuro, todos esses lançamentos, ele ter um sistema financeiro vai fazer com que ele possa superar até algumas crises. Sim, bem lembrado, porque o que acontece muitas vezes que o empresário não tem esse controle, ele vai para taxas bancárias, para o banco, né? E esses juros, a gente sabe que é alto, ou ele usa o cheque especial, né? Ou ele pede um empréstimo no banco, porque ele não sabe o que ele vai pagar e ele nem sabe que ele não tem o fluxo de caixa. Porque muitas vezes pode acontecer uma despesa que ele não está esperando. De repente é uma rescisão de um funcionário que está há anos na empresa, que é muito alto, né? Então vai onerar o caixa dele, né? Ou o que eu vejo todo ano acontecer. O empresário chega em dezembro, ele não tem dinheiro para pagar o 13º dos funcionários, né? Então, por quê? Isso foi falta dele analisar as finanças dele, né? Tem dinheiro lá no banco? Paga, vamos pagando, mas e quanto que vai ser de 13º? Depois eu peço pro banco? Isso se chama provisionamento, não é isso? Então. Provisionar o valor que vai vencer, por exemplo, agora está chegando, realmente, estamos aí às vésperas da primeira parcela do 13º, e aí é aquela loucura. Então, com um balanço, se ele tivesse, ia falar, meu caixa, quanto que daria meu 13º hoje, né? 100 mil, não, nossa, no caixa eu não tenho esse valor. Tem que dar uma apertada em algum lugar, ou deixar, às vezes, de investir em algo, né? Para ele ter esse dinheiro mínimo pegar do banco, porque aí você começa a trabalhar e pagar para o banco vai virar seu sócio, né? Porque ele vai tirar o que ele cobra de juros, né? Ele é um sócio que não trabalha, né? Muito bem. Já temos o governo, que também já é uma parte bem grande que extrai do faturamento da empresa, né? Sim. Então, muito importante que vocês prestem muita atenção nessa questão contábil e que siga essas orientações, tá? Com o seu contador. A Fiscal Comply está aqui para ajudá-los nesse segmento e você vai ter uma orientação perfeita. Então procure uma assessoria, procure o seu contador, converse muito com ele antes de começar a empreender para ver o terreno que você está pisando. E nós aqui do canal do Le Porquê Empreendedor, a gente vai estar aqui toda semana te ajudando e vocês podem mandar perguntas no canal, se inscrevam no nosso canal, mandem perguntas e dentro da medida do possível nós vamos estar respondendo, vamos estar te ajudando nessa ajuda que a gente está tentando e iniciando para
que tenham mais empreendedores vitoriosos no nosso país. Obrigado. Mas antes de terminarmos, vamos nos despedir da nossa entrevistada de hoje, a Ana Zília. Por favor, Ana. Eu queria agradecer novamente, né, fazer parte desse projeto e lembrar os empreendedores da importância disso, da contabilidade, e contabilidade não é despesa, é investimento. Procure um contador que você confie e ele vai te ajudar, tá? Porque o empreendedorismo é muito importante para o nosso Brasil. E eu fico à disposição, se vocês quiserem conversar comigo, tiver alguma dúvida. Meu Instagram é FiscalComply e também o site é www.fiscalcomply.com.br. Obrigada. Obrigada, José Carlos. Obrigado, Ana. Até logo.